Vamos colocar em pé. Começar com o exercício. Aquele que pode, aquele que não pode, pode permanecer sentado. Glória a Deus. Queria pedir para as crianças irem lá na escolinha, quem vai para a escolinha. Lá vai ser orado por eles. Vão ser ensinados. Isso aí. Olha o futuro da igreja aí, pessoal. Olha os filhinhos. Deus tem um propósito com cada um. Assim como tem com a minha vida, com a tua, Ele tem com essas crianças aí que estão começando. Glória a Deus. Quem consegue respirar aí? Enche o pulmão aí. Faz assim, faz de novo. Glória a Deus. Vocês sabem quem deu isso para vocês? Sabem, né? Foi o Papai do Céu. Foi Deus, o Criador. E somos gratos. Quem é grato aí pelo ar que respira? Glória a Deus, eu também sou. Estamos aqui hoje. Tem muitas pessoas que hoje estão usando algo para respirar. Em um hospital. E nós só temos a agradecer. E orar pelos que lá estão. Glória a Deus. Nós vamos estar orando. Tem pedido de oração aqui. Como eu falei, vamos estar orando uns pelos outros. É a Cleci, Genesi, Deise e Elisângela. Não sabemos o que acontece nessas vidas, mas sabemos que tem um Deus que pode mudar. Não importa a área que for, seja uma doença, seja qualquer outra coisa, luta espiritual, seja uma provisão. Servimos um Deus que tudo pode, que muda toda e qualquer situação. Aquela que o olho humano enxerga e diz não tem mais jeito, para ele tem. Se hoje por um acaso, o Senhor da tua casa veio para este lugar, tu não veio simplesmente por ver alguém ou por um simples convite. Foi o Espírito Santo de Deus que te conduziu, que usou alguém para te convidar para te estar aqui. E Ele te convenceu para te estar aqui nessa noite. Assim como eu estou aqui. Somos gratos ao Espírito Santo que habita dentro de cada um, eu creio, em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus. Somos gratos, papai, queremos nós que estamos aqui neste lugar para clamar em Teu nome com certeza e convicção. Colocamos, Pai, essas vidas diante de Ti, papai. A Cleci, Genesi, Deise e Elisângela, Pai. Recebe, Senhor Pai, esses nomes, essas vidas, Senhor amado. Assim como Tu transformou um dia a minha vida e de meus irmãos que aqui estão, eu peço a Ti, Pai. Qualquer situação que eles estão passando neste momento, envia Teus anjos. Ou Tu próprio mesmo vai até elas, Senhor Deus, e convence, e cura e liberta. Faz, Senhor Pai, a Tua vontade que é perfeita e agradável, papai. É o que eu te peço, Senhor, e clamo a Ti também. Que todo e qualquer empecilho que tente impedir de nós te adorar, agradecer e exaltar o Teu nome neste lugar, seja por terra, em nome de Jesus, Pai. Que a nossa atenção possa ser somente a Ti, Pai. Abre nossos ouvidos espirituais. Queremos ouvir a Tua voz neste lugar. Abre nossos olhos espirituais. No nosso carnal possamos fechar e enxergar as coisas do céu, papai, se movendo entre nós, Senhor. Que possamos usar da nossa fé, Pai.
e enxergar aquilo, papai, que tu quer mostrar. E nos conduz, amigo, amado Espírito Santo, fazer somente a tua vontade, não a nossa. Que nós venhamos, sim, papai, sumir, Senhor, na tua presença, não diminuir, mas sumir na tua presença, Pai. E que tu venha crescer neste lugar. Que esse lugar venha ficar pequeno, Senhor Deus, da tua presença e da tua glória, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, coloque em nosso espírito sensibilidade, Pai, para te sentir e te ouvir, Pai. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Senhor. Passei no meio do teu povo, Pai. Seja bem-vindo. Vai dizendo para o Senhor: seja bem-vindo. Seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo, Senhor. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor. Nada adiantaria nós estamos aqui se a tua presença não estivesse nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Que possamos já sentir, Senhor Deus, neste lugar. Santo tu és, Senhor. Tu és santo, Pai. Inocente, se entregou. O castigo que era meu e me levou. Obrigado, Senhor.
No céu.
See
de medo sai agora. Clamo Jesus, porque Ele é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeia, dissipa as trevas, vem tirar. Teu nome é cura, Senhor. Autoridade. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeia, dissipa as trevas, vem Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Declare. Pelas ruas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Quero declarar o teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade e medo, sai agora. Clamo Jesus. Vamos declarar pelas ruas. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Vamos declarar mais uma vez? Pelas ruas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer
cura nova. Tu és a cura, a libertação. Tu és o amor. Tu és tudo que precisamos, Senhor. Sem ti nada somos. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Aplauda o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento, então, nós vamos estar recebendo a irmã Carol. E também eu quero chamar a irmã Clair para estar orando pela irmã Carol antes da ministração da irmã Carol. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Hoje tarde eu ainda falava com ela. Coloquei, lembrei dela. É um vaso nas mãos do Senhor. Acredito que todos estavam com saudade, Eu sempre digo lá em casa, parece a voz de um anjo. E hoje nós damos graças a Deus, ela está aqui. Instrumento nas mãos do Senhor. Então estenda as tuas mãos para cá, nós vamos colocar, sei que ela está na presença do Pai. Mas, Senhor amado, cremos, ó Pai, que Tu vais, Senhor, usar esse vaso nas Tuas mãos, que a boca dela, Senhor, seja dirigida por Ti, Pai, que ela venha ter, Senhor, sempre a unção do Senhor, e esse testemunho, Senhor, seja o primeiro de muitos e muitos, Pai, que ela vai ganhar muitas almas através da vida dela, que tem sido, Senhor, vaso de bênção, cura e libertação, Pai. E que hoje, Pai, comece aqui, Senhor, um testemunho vivo desta vida, Senhor, que Tu escolheu, Senhor, a serva Tua para fazer a Tua vontade. Usa grandemente, Pai, todos os dias da sua vida, Pai. É um milagre que o Senhor fez e vai usar grandemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tendo bastante rostinho conhecido, e eu prometi que eu não ia chorar, mas quando eu entrei na porta, eu já comecei a chorar. Vou tentar não chorar, que nem a Jaluana. Dá até aquele friozinho na barriga, porque a gente sabe que para trazer a palavra do Senhor não é de qualquer jeito. Mas é com esse mesmo temor que a gente deve levar o título de cristão na nossa vida. Não é só quando a gente sobe aqui no altar, não é só quando a gente entra na igreja, mas é na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, principalmente na nossa família. Porque nada daqui a gente vai levar. E eu peço que o temor do Senhor nos acompanhe em tudo que a gente venha fazer. Que esse temor ele não seja só na hora de pegar o microfone, na hora de ministrar um louvor, mas que ele seja diariamente. Queria muito ter louvado com os irmãos, mas como vocês podem perceber, eu tô meio rouca. Se eu fosse louvar ele, vocês iam chorar de tristeza. Mas a nossa adoração, ela começa desde o momento que a gente levanta até o momento que a gente se deita, né? Não é só quando a gente está aqui em cima no altar. Eu tô rodando o celular aqui, talvez hoje seja um culto um pouquinho diferente do que os irmãos estão acostumados, porque tem bastante história para contar do que Deus fez, do que Deus grandioso e maravilhoso Ele agiu na minha vida.
E Ele está presente aqui nessa noite como foi ministrado desde o início que o Lindomar estava falando. Não foi por acaso que vocês estão aqui nessa noite. Eu acredito que Deus já tinha preparado esse domingo para cada um, para cada família, para cada pessoa que está aqui. Ele já tinha preparado. Então tu não veio perder o teu tempo, tu não veio mais uma noite na casa do Senhor. Não foi só um convite de uma pessoa de repente estranha, mas Deus tem um propósito na tua vida, assim como Ele tem na minha, amém? Eu sou muito grata pelo testemunho que eu estou trazendo hoje, porque eu não sabia se eu ia poder voltar novamente. Ontem a gente teve um encontro dos jovens aqui, liderado pela Pamela e pelo Thiago, foi bênção de Deus. Foi um momento de comunhão com os irmãos. Eu fiquei muito feliz quando a Pamela ela trouxe uma palavra bem conhecida na Bíblia, João 3:16. Se os irmãos quiserem pesquisar na Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? De uma forma ou de outra, o Senhor ele sempre confirma a sua palavra. E ontem, quando ela começou a falar esse texto, eu chorei, porque eu sabia que ali era a confirmação do Senhor. E a frase... Nós vamos ler bastante textinhos hoje. E a frase não perecer, às vezes a gente, como cristão, a gente pensa, para que todo aquele que nele crê não sofra, para que todo aquele que nele crê não fique triste, para que todo aquele que nele crê não perca seu ente querido, para que todo aquele que nele crê não fique doente. Não foi para isso que Jesus morreu. A gente confunde isso. A gente acha que nunca vai passar por nada, nunca vai ter tristeza, nunca vai ter angústia. Ou talvez por ser cristão a gente vai ser mais privilegiado. Eu pensei assim. Eu achei que o Senhor estava me castigando. Mas na verdade, Ele sabe de todas as coisas. Ele está no controle de tudo, mesmo quando parece que a gente perdeu o controle. Quando a Bíblia diz para que todo aquele que nele crê não pereça, o perecer que está dizendo ali, está dizendo de morte espiritual. Está falando da separação eterna do Senhor, que é causada pelo pecado. E não a garantia de uma vida que não tem problema, que não tem tristeza, que não tem angústia, que não tem doença. Então, o texto base hoje que eu vou ler, ele vai estar em Mateus 8, 23 e 27, se os irmãos quiserem ir já procurando. Mas a gente vai ler bastante textinhos hoje. Enquanto os irmãos procuram, eu quero ir falando um pouquinho. Para mim, estar aqui hoje é uma vitória. E como eu disse, eu vi tantos rostinhos que eu achei que eu não veria mais. Eu achei que o Senhor me levaria. Eu não achei que eu poderia estar testemunhando por tudo que eu passei. Mas o Senhor foi misericordioso com a minha vida, amém? E eu queria te fazer uma pergunta, talvez você até se escandalize ou até não entenda, mas depois, mais com o decorrer, eu vou explicar para os irmãos. Eu queria começar dizendo, e se Deus quisesse te ferir como Ele feriu a Cristo? Não faz muito sentido agora, mas depois eu vou explicar. Qual seria a tua reação? Se Deus quisesse fazer contigo como Ele fez com Cristo, qual seria o teu pensamento? Nada do que a gente passa aqui nessa terra se compara com o que Jesus sofreu por nós na cruz. Não estou nem tentando comparar. Eu estou só usando uma pergunta para que os irmãos entendam. Mas Ele morreu de morte inocente, de morte de cruz, uma morte sofrida.
ele foi chicoteado, ele não tinha pecado como eu tenho, como os irmãos têm, todo mundo aqui tem pecado, ninguém é santo, e não é por esse lado que Jesus olha para nós. Se ele olhasse por isso, a gente nem estaria aqui. Mas até ele mesmo disse que no mundo a gente teria aflição, mas ele venceu por nós, amém? A grande parte da igreja, dos irmãos que estão aqui hoje, sabe que eu passei por um processo de câncer. Tem muitos familiares meus hoje aqui, amigos. Eu estou muito feliz por ver cada um, para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Aleluia. E eu confesso que eu nunca imaginei que com 26 anos eu enfrentaria um câncer. A palavra câncer, ela assusta, né? E eu me olhei com 26 anos. Ninguém espera, na verdade, ficar doente, né? E eu me olhei com 26 anos e pensei, meu Deus, minha filha tem 5 aninhos. E agora? O que eu vou fazer? Eu vivenciei com pessoas próximas. Mas eu não achei que eu seria premiada também. E voltando à pergunta original que eu fiz para a igreja, qual seria a sua reação se hoje o Senhor quisesse te ferir? Qual seria a tua reação se hoje o Senhor te chamasse para morrer? Morrer assusta, né? Assusta. Eu vejo a Samara ali com os 2 nenenzinhos dela. E a gente, como mãe, a gente dá a vida por eles, né, Samara? E daí a gente se vê num beco sem saída, onde a gente não tem controle da situação. E é ali que Deus age. Na Bíblia, em 1 João 1,5, se os irmãos quiserem ler também, senão não precisa. Ali vai falar que Deus não criou o mal. Ele não criou o mal, ele não criou a dor, e ele não criou o pecado. Porque Deus é bom, ele é perfeito. Ele é luz, e nele não há treva alguma. Em Tiago 1:13 também vai dizer, Deus não é o autor do mal. Então, às vezes, a gente está passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade, alguma tristeza, e a gente, como um ser humano mesmo, a gente para e pensa, mas por que Deus me permitiu isso? Mas o mal não vem do Senhor. Mas Ele pode permitir muitas coisas para se chegar a gente. Através daquela dificuldade, através da enfermidade, através de um problema. Em Romanos 12:2 também vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, amém? Amém. Amém. E a gente ama esse versículo, né? Nossa, eu lembro que antes de todo esse processo de enfermidade, eu gostava de ministrar e dizer: a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Até o dia que a vontade do Senhor não parece tão agradável assim pra gente, né? Porque na prática, às vezes, não é bem assim. Não é assim. A gente tem que reconhecer aonde a gente precisa ser mudado, aonde a gente precisa do Senhor, para que Ele venha e faça a obra dele. Se eu continuar como durona e dizer que está tudo certo, e Ele não vai vir fazer a obra. Ele não vai vir mudar o que precisa ser mudado. E qual é a nossa reação quando o caminho do Senhor dói? Qual é a nossa reação quando a vontade do Senhor para mim não é agradável? Para mim é ruim? Ah, mas o Senhor não sabe fazer as coisas direito, por que? Ah, se fosse eu fazer melhor. A gente está dizendo isso quando a gente diz, quando a gente murmura. A gente está dizendo que no lugar de Deus a gente faria melhor. E eu confesso que não foi um processo tão fácil para mim entender nesse início. Várias vezes eu questionei o Senhor com essa enfermidade.
Várias vezes eu bati de frente com ele. Várias e várias vezes. Minha mãe e meu esposo que estão lá sabem que das madrugadas, a Nilce, das orações, em que eu questionava a Deus. Batia de frente com ele, ainda bem que ele é misericordioso, né? Em Isaías 55, 8, 9 diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os planos de Deus são maiores e melhores. Até quando a gente não entende. Até quando está doendo. Até quando fica só você e o Senhor. Até quando não tem aquele amigo que você é acostumado. Quando não tem um esposo para tirar os cortes. Quando não tem a mãe, quando não tem o pai. Imagina aquela pessoa mais próxima de você neste momento. Está só você e Deus agora. E hoje eu consigo falar dessa maneira porque o Senhor me tratou em meio a essa doença. Hoje eu consigo falar isso, mas antes do meu coração estava machucado, porque o Senhor estava fazendo alguma coisa que para mim não era bom. Que aos meus olhos era muito ruim. Quem é que quer ficar doente? Quem é que quer perder alguém? Ninguém quer. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que os planos do Senhor são melhores e maiores do que os nossos. A Nilce, no dia que eu recebi o diagnóstico, minha mãe ligou para ela lá no hospital. Eu comecei com muita fé. Os mais próximos aqui sabem. Crendo, com energia, fervorosa na presença. Minha mãe liga para a Nilce. Não sei bem o que ela falou para a Nilce, mas acredito que no desespero do diagnóstico, eu esperando a médica vir me falar alguma coisa, porque para mim eu achei que a médica ia chegar e ia dizer: Carol, tu tá com pneumonia. Porque fazia vários dias que eu estava com a dor no meu ombro, eu até achei que era do meu serviço. Aqui meus colegas que podem comprovar isso, que eu era teimosa, agora eu não sou mais. E eu achava que era de trabalhar com o braço erguido. É muscular, não deve ser nada. Uma pneumonia, até comentei com a Karine, minha colega. Eles falaram: tô com uma gripe, faz um tempo que não sai, vem, vai. E quando a médica chamou a minha mãe, eu já achei estranho. Pensei: como é que me comunica? Minha mãe não me comunica. Daí a médica chamou minha mãe e eu vi que a minha mãe voltou. Ela não conseguia me olhar. Ela não conseguia olhar no meu rosto. E eu vi que estava estranho. Pensei: o que está acontecendo? Eles me chamaram, todo mundo, acredito nesse tempo real. Minha mãe já tinha ligado para a Nilce. E a médica me chama. Quando eu chego na sala para entrar, o Anderson está lá já. Pensei: tem alguma coisa de errado. E daí, neste momento, eu já comecei a orar em pensamento e nunca que eu imaginei que seria um câncer. Eu pensei: Senhor, toma posse. Já vai tomando conta dessa médica aí, já manda ela me dar um resultado bom. Entrei, a médica mandou eu sentar, eu olho pro Anderson e ele chorando. Pensei: meu Deus, o que está acontecendo? A médica, bem novinha, muito querida, acredito que usada por Deus também, porque ela podia muito bem ter me dado um remédio para dor e ter me mandado embora. Ela olhou para mim e disse: eu vou te pedir um raio-x. Depois do raio-x, ela me pediu uma tomografia. Eu comecei a estranhar, pensei: daí cheguei lá, a médica olha para mim e diz assim: olha o que eu tenho, eu não queria te falar o que eu vou te falar. Eu não queria estar sendo eu para te dar essa notícia. Mas tu tá com tumor? Naquela hora eu não ouvia mais. Estava dentro de uma salinha apertada. E eu não ouvia mais a médica falar. Parece que eu não tinha mais chão.
o teto já não tinha mais, e a única coisa que eu pensava era na Manu. Naquele momento eu pensava na minha filha. Foi o que me deu força. E ela disse: tu tá com tumor entre o pulmão e o coração. E ela disse: tu vai ter que fazer mais exames, porque a gente não sabe distinguir. Eu não sou especialista, eu não sei distinguir o que é o tumor que tu tem, se ele é benigno, se ele é maligno, né? Mas pela região que tá, tu precisa fazer mais exames. Naquele momento, uma fé que eu não sei como me tomou naquela sala. E eu olhei pra ela e comecei a rir. Eu acho que até a médica João, essa guria tá ficando louca. Comecei a rir. E eu disse pra ela: o Deus que eu sirvo, Ele tá comigo. E esse diagnóstico que tu tá me dando, eu vou poder vir te trazer a prova da cura. Ela olhou pra mim com o olho cheio d'água, meio sem entender. E ela disse: eu fico muito feliz pela tua reação. Eles tinham até trazido uns psicólogos já. Acho que eles acharam que eu ia meio que surtar. Mas essa é a diferença de quando Jesus está no barco. A tempestade veio, o mar se agita, mas a gente sabe que por mais que a gente olhe para fora, parece que tu vai morrer. Não tem mais saída para ti. Mas Ele está no barco. E é o que importa. E muitas vezes as coisas vão passando, não saem bem como a gente acha que deveria ser. Eu achei naquele momento. Eu achei naquele momento que o Senhor estava sendo muito injusto. Eu achei. Eu achei naquele momento que o Senhor tinha me abandonado. A Nilce veio pra minha casa, se eu não me engano, depois de lá. E no carro eu vim adorando o Senhor, encantando o louvor. E eu disse: isso não vai me abalar. Isso vai passar. Eu creio num Deus de cura, num Deus de milagre, num Deus que faz e desfaz. E eu vim com aquela fé tremendo para casa. Por muitas vezes eu levantei e dizia para minha mãe: mãe, eu tô curada, eu não tenho nada. Tá lá minha mãe que não me deixa eu mentir. Mas a minha fé começou a se abalar. Comecei a tremer, ficar com medo. E eu comecei a pensar, os dias passavam, o recurso não vinha. E eu pensava: mas o Senhor ainda não fez. Por que tu não fez, Senhor? Se tu pode fazer. E a gente age às vezes como criança mimada na presença do Senhor. E a gente diz: Senhor, por que tu ainda não fez? Se tu pode fazer todas as coisas. O Senhor diz: haja luz, e a luz vem. O Senhor criou todas as coisas com o poder da sua voz. Por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não abre a porta? Por que o Senhor deixou o meu ente querido morrer? Por que o Senhor não abre a porta do emprego para mim que eu estou precisando? Por que o Senhor permite crianças ficarem doentes? Parece que Deus é mau, né? No nosso ponto de vista. Muitas vezes eu com muita dor. Eu lembro da Nilce e da minha mãe orando, minha família. E a dor era tão grande que eu gritava: Senhor, tu não tá me vendo? Eu tô aqui. O que
que eu fiz para merecer isso? Olha para mim. Olha para mim, Senhor. E eu lembro da Nilce adormecer orando pela minha vida, de joelhos na cama dela. O Anderson até brincava que a Nilce era minha morfina, porque quando ela começava a orar, era a única coisa que passava. Irmãos, vocês não têm noção, a dor era de vontade de me jogar no chão, porque o meu coração e o meu pulmão já estavam tomados de água, e eu não sabia. E eu gritava, Senhor, olha pra mim. Sabe quando parece que Deus não está mais te ouvindo? Tu escuta a voz de Deus. Tu escuta a voz do Senhor. E quando tu mais precisa, parece que Ele não está nem aí para ti. Essa era a sensação que eu tinha. E eu pensava, eu devo ter tido um pecado muito grande, porque o Senhor me abandonou quando eu mais precisei. Talvez esse pensamento já passou pela sua cabeça. Mas a gente não coloca eles para fora. Porque a gente quer ser cristão, capaz que eu vou dizer que eu pensei que Deus me abandonou, capaz que eu vou dizer que eu questionei Deus e disse, Senhor, o que está acontecendo? O que eu fiz? E às vezes tudo que Deus precisa é tu abrir a boca para Ele trabalhar. E eu lembro da Nilce, muitas e muitas vezes orando por mim. Como eu disse, ela começava a orar, não dava 2 minutos, a dor passava. E eu dormia, de bruço, que era a única posição que eu conseguia dormir, em cima da cama. Eu já não conseguia dormir deitada, eu não conseguia dormir sentada. Eu botava um monte de travesseiro na minha barriga, dormia quase que de ponta cabeça. E eu lembro de várias vezes questionar o Senhor e dizer para Ele, Senhor, tanta gente ruim, tanta gente ruim, tanta gente ruim. E logo eu nessa situação, Senhor, tanta gente roubando, tanta gente matando, tanta gente fazendo coisa errada. Eu lembro que eu tive a audácia de falar isso para Deus. Eu tive a audácia de dizer isso para Ele. Eu só imagino o Senhor olhando para mim e dizendo, tu não sabe de nada, inocente. A gente consegue se enxergar o agora. Mas eu creio que naquele tempo de dor e de angústia, o Senhor já enxergava o testemunho. O Senhor já estava aqui preparando essa noite. O Senhor já estava preparando cada vida que hoje está aqui presente. E em Salmos 139, 16 vai dizer: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia escrito. Como eu disse, né? Deus ele não trabalha só no agora, Ele trabalha num todo. Por mais dificuldade que tu tenha chegado aqui nessa noite, achando que não tem saída, que não tem resultado, achando que não tem mais um motivo talvez para ti, mas Ele vê um todo da tua vida. Antes mesmo de tu ser formado, Ele já sabia da tua história, porque é Ele que escreve os teus dias. E eu lembro que eu ainda insistia em questionar a Deus. Eu dizia, Senhor, se eu fiz alguma coisa de errado, tu me mostra. Eu quero me arrepender. Eu quero mais viver essa situação. Porque eu ainda não tinha entendido o propósito de Deus. A dor era tanta que eu já estava desesperada. E se Deus me mandasse fazer alguma coisa para passar aquilo, eu faria. Porque a minha carne estava doendo.
E eu queria me arrepender se Deus estivesse me castigando de alguma coisa que eu tinha feito. Mas na verdade Ele estava tratando a minha vida. Tratando os meus medos. Eu tinha tanto medo de perder a minha mãe. Ela sabe, eu lembro que era um medo absurdo. Eu lembro até antes de ter a Manu. Eu lembro que ela estava tentando engravidar. Eu pensei, nossa, minha mãe tem pressão alta, tem isso, tem aquilo. Eu vou engravidar porque se ela engravidar, corre o risco de ela não passar tão bem assim. E eu tinha tantos outros medos, tantas dependências que não eram do Senhor. Dependência emocional. Tudo aquilo que não era depender dele, Ele foi tirando. Ele foi tratando. Ele foi limpando. De uma forma que eu não imaginei que Ele faria. Quando a gente tenta estar no controle de tudo, a gente acaba deixando Deus de lado. E às vezes a gente vem na igreja, passa ano, vem ano, e a gente acha que está fazendo a vontade dele. Mas na verdade a gente está fazendo a nossa vontade. E daí a gente acha. Eu falo da minha parte porque eu não posso trazer uma palavra se não for Deus que tratou na minha vida e se Ele não usou a minha vida de exemplo. Às vezes a gente tem 3, 4 cargos dentro da igreja. Estava dando aulinha no teatro e no ministério de louvor. 1001 utilidades. Mas é porque eu estava no controle. Eu não tinha entregado na direção de Deus. Eu tinha empurrado para debaixo do tapete. E estava levando a banho-maria. Mas eu estava na casa de Deus, não é? Não estava servindo a Deus. Muitas vezes Ele prefere perder. Ele prefere tratar a gente na dor do que perder a gente, que a gente se afaste da presença dEle, que a gente fique morto. Porque na Bíblia diz também que Ele vomitaria os mortos no final dos tempos. E a frase, como eu disse no início, feriu a Cristo, era só uma frase para chamar a atenção de vocês. Porque Deus, na verdade, Ele não tem o desejo de nos ferir. Pelo contrário. Ainda mais como feriu a Cristo. Cristo se entregou por nossas vidas. Ele sofreu um sacrifício de morte porque Ele quis. Não foi uma morte sem sentido. Foi uma morte por salvação. Pela minha e pela tua vida. E como eu disse no início também, eu questionava, Senhor, mas tem tanta gente ruim. Jesus, tem misericórdia. Quem sou eu para dizer que o outro é menos que eu, para dizer que ele é mais ruim que eu, porque eu estou dentro da igreja? Porque para Deus, aquele que está lá no mundo, ele é igual eu que estou aqui dentro da igreja. A diferença é que eu sei a verdade. Eu escolhi viver o caminho de Jesus. E o que está lá no mundo ainda não conhece, talvez não teve oportunidade. Ele não é menos que a gente que está aqui. Não tem menos valor. Jesus, ele não morreu pela Igreja Batista Vida Nova. Ele não morreu pela Igreja Católica, nem pela Igreja Luterana. Ele morreu por cada um de nós que está aqui. Na verdade, Jesus, ele foi ferido porque ele era o plano de salvação de Deus. Em Isaías 53, 5, vai dizer sobre isso. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Em 53, 10 vai dizer: ao Senhor agradou moê-lo. Foi do agrado de Deus moer a Cristo. Porque Deus amou o mundo e entregou o seu Filho para que a gente não morresse eternamente, mas para que a gente tivesse vida eterna com Ele. Ele foi ferido para nos salvar. E muitas vezes a gente passa por processos que a gente acha que está sendo ferido por Deus, mas é
processo de transformação, purificação do Senhor. Em Romanos 8,17 também diz: se com Ele a gente sofre, também com Ele seremos glorificados, assim como o pastor falou no outro culto. E eu posso confirmar aos irmãos, confirmar, e dizer que o Senhor me salvou nesse câncer. Glória a Deus. Eu não falo de salvação de livramento. Ele me salvou de viver uma vida para mim. Uma vida baseada em mim. Uma vida medíocre. Do meu ego. Ele me livrou de viver uma vida rasa e morna. Porque muitas vezes é como a gente vive. Raso e morno. E o Senhor vem e derruba tudo. Ele tira tudo que não é dele. Ele destrói tudo aquilo que está roubando a presença dele na nossa vida. Em Apocalipse 3, 14 e 19, alguém pode ler para mim? Apocalipse 3, 14 e 19. Vou ler aqui na minha Bíblia. Apocalipse 3, 14. Isso. Mas eu tenho algumas poucas coisas contra ti. E daí você sustenta e ensinam a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comer coisas sacrificadas aos ídolos, para cometer fornicação. Assim também tem os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, de qual eu odeio. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, eu darei de comer no maná escondido. Lhe darei uma pedra branca, e escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja da Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus. Ah, é 3, 19. Perdão. Errado. É 3, 14 e 19. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve essas coisas, diz o Amém. O fiel e verdadeiro, testemunha do princípio de criação. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio e nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Então, como tu és morno, que nem frio e nem quente, vou dar-te da minha boca. Porque tu dizes
sabes que é um desgraçado miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejais rico, vestes brancas para que te vista e que a vergonha da tua nudez não apareça o que unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Seja-os, portanto, e arrependo. Aí Jesus está falando com uma igreja que não está afastada. A explicação do que o Hélio leu ali está dizendo que Jesus falava com uma igreja que não estava afastada, mas ela também não estava conectada. Quando Jesus ele diz morno, ele está dizendo de alguém que não está totalmente perdido. Ele está dentro da igreja. Mas alguém que está distraído, mas está dentro da igreja, acomodado, sem fé, sem profundidade. Talvez, como eu disse no início, eu usei a minha vida de referência, porque é assim que o Senhor trata. Uma igreja envolvida, cheia de atividade, dando aulinha, ministrando louvor, fazendo as peças de teatro, sempre envolvido, mas morto. Ele começa dizendo que ele conhece as obras. Ele vê o que a gente não vê. Ele vê o coração, aquilo que a gente às vezes tenta disfarçar. E é muito fácil disfarçar. Eu posso mostrar tudo para vocês que o que eu quero. Mas Deus conhece meu coração. Conhece meus pensamentos. Aquilo que até mesmo eu mesmo não sei expressar na presença dele, ele já sabe. E ele já conhece. E ele já viu. Daí ele diz assim: quem dera fosse frio ou quente. Na verdade, não é que ele quer que a igreja seja fria. O que ele está dizendo ali? Que quem está frio, quem está fora, ainda reconhece que não está na presença de Deus, que não está na casa do Senhor, que não está agradando a Deus. E precisa voltar para a presença. Precisa voltar para a intimidade. Mas o morno ele não percebe essa condição. Porque para ele, como eu disse, fazendo 1001 função dentro da igreja, 1001 atividade. Mas eu estou dentro da igreja. Estou servindo a Deus, estou ouvindo todo domingo, estou ouvindo toda quarta-feira. Quando ele se chama, eu estou aqui. Mas estou morta. E é no morno que mora o perigo. Porque a gente pensa que está firme. E que está fazendo tudo certo. Mas Deus já não está ali faz tempo. Tu tem tudo, menos a presença de Deus. Já não ora como orava. Não lê mais a Bíblia. E o amor do início já não é mais o mesmo. Aquele amor que te resgatou lá do mundo. Ou talvez você foi criado dentro de uma família cristã. Cresceu com os teus pais cantando louvor, com os teus avós cantando louvor. E aquela chama era tão grande dentro do teu coração que tu dizia: Senhor, tira tudo, só não tira a tua presença. A gente está dentro da igreja, mas perdendo a essência de Deus.
A gente serve, mas a gente não busca. E o que o Senhor quer, Ele não quer servos, Ele não quer gente para trabalhar. Se Ele quiser, Ele levanta. Ele quer filhos. Domingo passado, quando o pastor ministrava, eu chorei porque ele disse para a gente voltar à essência, para a gente voltar a ser filho, cristão verdadeiro. A gente faz muitas vezes, mas já não sentimos mais. Já não mais com o mesmo fogo. Dentro da igreja, mas distante da presença do Senhor. E o Senhor, Ele vai vir buscar uma igreja viva e acesa na presença dEle. Na Bíblia também diz que Ele procura adoradores de espírito e em verdade. Porque Ele corrige quem Ele ama. Ele não vai deixar a gente se perder, deixando a gente viver de qualquer maneira. Achando que está dentro da igreja. E quando Ele voltar, a gente vai ficar. Eu tenho a minha filha ali de 5 anos. E muitas vezes ela acha que eu estou brigando com ela quando eu chamo a atenção. Mas o pai, ele não quer o mal para o filho. Se ele está te puxando a orelha, se ele está te chamando a atenção, é porque ele quer o teu bem, ele quer a tua salvação. E nem tudo vem de Deus. Mas pode ser usado para que, na permissão dele, aquilo transforma a tua vida. Porque nada acontece sem a permissão do Senhor. E em Mateus 8, 23 e 27, vai dizer que Jesus estava no barco e veio uma grande tempestade. E os discípulos, eles se assustaram e chamaram mestre. E Jesus estava dormindo. E eles gritavam, nós vamos perecer. E Jesus diz, homem de pouca fé. Ele estava no barco. Mas mesmo assim, a questão é, ele estava no barco, mas mesmo assim a tempestade veio. Mesmo assim as ondas se levantaram. Jesus está no barco, mas mesmo assim o dia mal vem. Jesus está no barco, mas mesmo assim a enfermidade se levanta. Jesus está no barco, mas mesmo assim às vezes a nossa família não está 100% como a gente queria que tivesse. Nada sai do controle do Senhor, irmãos. É o que eu quero dizer para você nessa noite. Se alguma coisa nessa noite tem te sacudido, virou tempestade na tua vida, você olha para fora e não enxerga mais a direção. Jesus está no barco. Talvez seja para te despertar, não é para te derrubar. Foi para te trazer novamente a presença, porque Ele não quer te perder. E se talvez hoje você chegou com alguma dificuldade, alguma tristeza no seu coração, que tu está olhando e não está vendo saída, tu está dizendo, Senhor, tu me abandonou, mas eu sou teu servo. Senhor, por que comigo? Por que na minha família? Tu não está me vendo aqui? O Senhor está dizendo, essa tempestade é para te trazer para fora. É para dizer que mesmo nos dias difíceis eu estou no controle. Nada foge do meu controle. É para
para te fazer voltar ao amor do Senhor que te trouxe à casa dele no início. A gente está vendo aí sinais, manifestações, a gente sabe que a volta do Senhor está próxima. A gente não sabe quando o Senhor vai voltar. Mas que a gente possa estar preparado para quando Ele voltar. Que a gente possa estar cheio da presença dEle para quando Ele voltar. Que a gente possa ter um amor verdadeiro em Deus para quando Ele voltar. E vale a pena amar esse Deus. Vale a pena. Só quem conhece a minha vida antes da presença de Deus sabe o que Deus fez. E mesmo assim eu não me vejo longe da presença dele. Eu não consigo olhar para o mundo e dizer que lá é melhor do que aqui onde eu estou. Eu não consigo olhar e dizer, Deus, eu estou dentro da tua casa, te servindo, fazendo a tua vontade, o Senhor me deixou ficar enfermo. Eu não consigo dizer isso. E a gente sabe que haverá dias em que a igreja será sacudida. E não vai ser fácil. Porque a gente sabe que não é fácil ser cristão. Fácil é estar no mundo, fazendo a vontade da carne. Mas ser cristão, que eu digo que é fazer a vontade de Deus, fácil não é. Todo dia negar a tua carne. Todo dia, quanto mais a gente quer fazer certo, parece que mais errado a gente faz. E a gente saber que todo dia esse Deus misericordioso, Ele olha para nós e diz, levanta, eu te dou mais uma chance. Levanta. Pode respirar de novo. Levanta. Pode mexer tuas pernas hoje de novo. Levanta. Tu pode abraçar o teu filho hoje de novo. Talvez as coisas que você está reclamando no teu dia a dia é o que uma pessoa enferma ela quer fazer. Talvez o problema na tua família que tu está tendo é uma pessoa que está sozinha no mundo, ela queria ter um lar como o teu. Eu lembro das poucas coisas de quando eu comecei a fazer quimioterapia. Eu não conseguia fazer muita coisa, eu queria pegar minha filha no colo, eu não conseguia. E às vezes a gente não dá valor para isso. A gente não dá valor. Às vezes o filho está ali, mãe, mãe, mãe. E a gente quer fazer o serviço, a gente quer fazer as coisas, a gente diz, vai brincar. Não me incomoda agora. Vai olhar um desenho. Eu lembro que quando eu estava lá no hospital, eu pensava, se eu tivesse com a minha filha gritando aqui do meu lado. Se eu pudesse lavar uma louça agora. Se eu pudesse estar na igreja agora, eu não ia mais reclamar. Era o que eu dizia para Deus. Eu sei que tem pessoas que hoje não têm essa oportunidade de estar aqui onde a gente está. Tem pessoas que queriam estar aqui onde a gente está e não estão. Mas mais uma vez eu quero pedir para vocês. Se hoje tu se encontra com alguma tempestade na tua vida, se hoje tu te sente sacudido, parece que está tudo fora do controle. Na verdade está fora do teu controle, mas do controle de Deus. Deus está te chamando e está dizendo, tu não está vendo que eu estou te chamando?
Isso não é para tua morte. É para que o meu poder se aperfeiçoe na tua fraqueza. É para que o meu nome seja exaltado. Tem muita gente aqui que eu achei que eu não veria mais. E eu quero agradecer por cada oração de cada irmão, de cada amigo meu, por cada intercessão, pela minha família, pelos irmãos da igreja, por todos aqueles que oraram pela minha vida, todos aqueles que intercederam por mim, aqueles que o Senhor chamou para orar pela minha vida. E eu recebi, quando eu estava lá no hospital, a notícia. Alguém veio e disse assim: hoje Deus está fechando o caixão da Carol. Eu recebi outros testemunhos, assim como o da Joana, dizendo que Deus mandou ela orar e interceder pela minha vida, porque não era mais para mim estar aqui, era para minha morte, mas Deus teve misericórdia de mim. Aleluia! Deus me deu uma nova chance de estar com a minha família, com as pessoas que eu amo. Quero pedir para a igreja se levantar. Quero fazer uma oração. Os irmãos, quem quiser vir à frente, pode vir. Quem tiver vontade, quem sentir no coração. Oh, Jesus. Como não adorar o teu nome, Pai? Poderoso, Senhor. Se nós estamos aqui porque o Senhor nos permitiu mais um dia. Cada vida aqui presente, Senhor, é para a honra e glória do teu nome. Nada acontece sem a tua vontade. E muitas vezes a gente se sente perdido em meio ao caminho, sem saber para onde correr. E o Senhor vem e segura a nossa mão e diz: eu estou contigo. E tu olha e tu te sente tão frágil, e tu diz: Senhor, tem pessoas melhores, tem pessoas maiores, tem pessoas mais capacitadas do que eu. Não é para mim. Eu não sou capacitado. Sou tão pequeno. E o Senhor está te dizendo nessa noite: eu te chamei. Eu quero a tua vida. Eu te fiz para adorar o meu nome. Obrigado, Senhor Jesus, por cada vida aqui presente, Senhor. Deus, talvez eles chegaram aqui com muitos problemas, com tristeza muito grande no coração, talvez achando que não teria mais solução para o problema deles, Senhor Jesus. Mas nós servimos um Deus de misericórdia infinita, um Deus que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, um Deus a qual a gente pode até não entender no momento a tribulação, a tempestade, mas no final ele tem um propósito para a vida de cada um. Senhor, toma cada vida aqui neste momento, Senhor Jesus. Toca lá no íntimo, Pai, onde a gente, nem mesmo a gente sabe às vezes, Senhor Jesus, mas Tu conhece. Lá onde a gente precisa de transformação, lá onde a gente precisa mais do Teu amor, lá onde a gente precisa da Tua mudança. Aquela partezinha que a gente escondeu, que a gente acha que o Senhor não está vendo. Mas o Senhor vê, porque foi Ele que te criou, Ele conhece o teu coração.
que tem um fardo pesado, Senhor Jesus. Oh, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, a todo instante, a todo segundo, Pai. Manifesta a Tua presença, Senhor Jesus. Nos cubra com Teu amor, Pai. Com a Tua misericórdia, Senhor. Nada a gente consegue fazer sem Ti, Deus. Oh, Jesus, nos dê força, Senhor, para continuar no Teu caminho, Pai. Faz arder de novo aquela chama, Senhor, que se apagou. Aquele amor que já não é mais o mesmo. Oh, Jesus, aviva a Tua igreja, Pai. Toca no íntimo do coração de cada um. Oh, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Se nós estamos aqui porque o Senhor nos guardou e nos trouxe até a Tua presença. Oh, Jesus. Tudo que queremos é a Tua presença, Senhor, assim como Moisés falou. Não nos deixe sair daqui sem a Tua presença. Não nos deixe sair daqui sem a Tua presença, Senhor. Oh, Jesus. A terra prometida sem a Tua presença vira deserto, Pai. Eu prefiro ficar no deserto com a Tua presença do que ir para a terra prometida sem o Senhor. Foi o que Moisés quis dizer. Aqui está melhor, porque eu estou contigo. E lá sem a Tua presença não é nada. Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus. Eu Te agradeço por cada instante da minha vida, pela vida dos irmãos, dos meus familiares, dos meus amigos que estão aqui nessa noite, Senhor Jesus. Bendizemos o Teu nome porque Tu és santo e poderoso. E o Senhor faz além do que a gente pode imaginar, Pai. O Senhor faz além do que a gente pode pedir. E antes mesmo que a gente venha pedir, o Senhor já sabe qual é o desejo do nosso coração. Antes mesmo de você falar para Deus, Ele já sabe qual é a vontade do teu coração. Que Deus tremendo é esse, irmão. Antes de você pensar, Ele já sabe o que vai se formar na tua mente. E tu acha que Ele não pode te cuidar. E tu acha que esse problema que tu tem é maior do que o Deus que tu serve. Obrigado, Senhor Jesus. Como não te adorar, Pai? Como não bendizer o Teu nome? Se só Tu és santo, Rei dos reis. Tu é o Cordeiro que morreu por nós na cruz. Morreu em silêncio, sem dizer nada. Tu podia ter dito, não, eu não vou morrer por esse povo. Eles vão me abandonar. Eles não me amam de verdade. Eles não me servem de coração. Mas o Senhor olhou para a nossa podridão e o Senhor disse, eu vou morrer por vocês. Eu vou morrer por vocês. Obrigado, Senhor Jesus. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és santo, Senhor Jesus. Só Tu és santo.
Aleluia! Te